galerinha da terceira série do ensino médio, vou fazer uma pergunta aí para vocês. Estão se preparando para as provas aí dos vestibulares? Estão se preparando aí para o Enem? Porque é importante, estamos aí na reta final, os estudos têm que se aprofundar mais e, logicamente, né, sempre estamos aqui dando uma força para vocês e vim falar sobre as aulas de geografia aí que estão passando para vocês aí, que são reforços do Enem, que vocês têm que aproveitar. Porque são aulas importantíssimas, pegam lá os aspectos, né, e o que vai ter, né, possivelmente nas provas, tanto do Enem como de outros vestibulares. Eu mesmo assisto às aulas, não só de geografia, mas também de outras disciplinas, né, mas estou aqui para falar, né, das aulas aí de geografia. Então o professor Altieres, né, vai falar aí sobre a dinâmica climática. É um tema super importante, ele é sempre abordado, né, nos vestibulares, é abordado também no Enem, então tem que ter esse conhecimento. Ele fala aí dos fatores climáticos, né, ele fala dos elementos climáticos, porque muitos alunos, né, muita gente confunde, né, o que são lá os fundamentos climáticos, o que são aí os elementos climáticos. Os fundamentos aí da climatologia, né, por que muda-se o tempo? O tempo é o mesmo que clima? Então todas essas nuances que aparecem aí na questão climática, vai ter nessa aula. Então é importante vocês participarem, né, vocês conhecerem, né? Então é interessante vocês terem essa noção de clima, né? Hoje mesmo, né, aqui está fazendo frio, está chovendo, sendo que no dia anterior estava fazendo um baita de um sol, um baita calor, umidade relativa do ar estava extremamente baixa, né? Hoje a umidade relativa já está mais alta. Tudo isso aí você vai ver nessa aula aí, né, que o professor Altieres vai falar, que é o assunto aí de dinâmica climática. Então os fundamentos da climatologia, né, vai ser bem destacado aí, e que é legal. Também vai falar do climograma, né, que é aquele gráfico aí que mostra, né, a temperatura e a quantidade de chuva que é abordado nesse gráfico aí. Então, é muito importante, né, de vocês estarem lá assistindo, né, porque tem, né, bastante aprofundamento desse tema. Então vai estar lá falando de precipitação, temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, ventos, nebulosidade, vai falar dos fatores climáticos, que é a latitude, a longitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas, né, as suas características no mundo todo, né, porque cada região tem as suas características, né, tem as zonas climáticas. Tudo isso aí vai ser retratado nessa aula de geografia. Então, é o que eu falo para os meus alunos. Tudo que vier é lucro. Aproveitem, estudem. Vocês estão na reta final. Nós já estamos aí no segundo semestre. Então, tem que se aprofundar, tem que se dedicar e vocês têm que fazer o melhor de vocês aí nessa prova do Enem e nos vestibulares aí que vocês vão fazer, porque vocês têm capacidade, vocês têm competência e vocês têm tudo para se dar bem nessa hora, tá certo? Aproveitem, a aula é muito boa, a aula é muito legal, ela é bastante dinâmica, ela tem um aprofundamento muito legal nesse assunto aí que é dinâmica climática aí pelo professor Altieres. Tá certo, pessoal? Então nós vamos se ver aí várias vezes aí, porque eu vou estar sempre incentivando vocês, tanto no Centro de Mídias como nessas entradinhas aí para vocês se participarem das aulas aí de geografia e de outras também. Tá certo? Um forte abraço, boa sorte a todos e até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Altieres, sou professor de Geografia e vim falar para vocês hoje sobre um tema muito frequente nos vestibulares. Eu vim falar sobre climatologia. Olha só, galera, eu vim falar sobre a dinâmica climática. E quando a gente pensa na dinâmica climática, a gente vai ter que fazer algum recorte. Então o recorte hoje vai ser para fundamento da climatologia, vou falar sobre massas de ar e vou falar sobre os tipos climáticos brasileiros. Tudo bem? Então se organize aí, galera, e me acompanhe. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bem, galera. O tópico 1
fundamentos da climatologia, a gente vai começar discutindo o que é tempo e o que é clima. Me ajuda a fazer essa discussão, galera. Você acha que tempo e clima é a mesma coisa? Olha, normalmente se confundem esses conceitos. Agora, tempo é a condição atmosférica momentânea. Faz assim, galera. Vá na sua janela aí. Dá uma olhada como é que está o tempo atmosférico. Essa é a condição da atmosfera nesse instante. Isso define tempo. Então, hoje, por exemplo, o tempo pode estar chuvoso, o tempo pode estar ensolarado, mas tempo atmosférico é a condição atmosférica momentânea. Clima. O que define clima, galera? O clima é definido pela sucessão habitual dos tipos de tempo. O que seria a sucessão habitual dos tipos de tempo? Seria o encadeamento desses tipos de tempo. Então, olha só. Se tempo é a condição atmosférica momentânea, clima é a sucessão habitual. Eu concebo, galera, uma série histórica de no mínimo 30 anos para definir o que é clima. Tudo bem? Agora, vamos tentar trabalhar esses conceitos. Existe o clima semiárido. No Brasil, lá no sertão nordestino, o clima é semiárido. Mas pode ser que algum dia, quando você estiver visitando o sertão nordestino, pode ser que esteja chovendo. Então, olha só, qual é a característica do clima semiárido? O clima semiárido é um clima com uma precipitação acumulada muito pequena. Mas pode ser que no dia em que você estiver visitando o sertão nordestino, esteja chovendo. A condição atmosférica naquele momento é de tempo chuvoso. Mas se a gente analisar o clima semiárido, o volume de precipitação acumulado ao longo do ano é muito baixo. Então, lembrando, galera, tempo é a condição agora, é como se fosse uma fotografia. Olha na sua janela, você vai me dizer como é que está o tempo aí. O clima é o encadeamento dos tipos de tempo. Por exemplo, o Brasil é um país predominantemente tropical. Mas agora, galera, a partir do dia 20 de junho, nós começamos o inverno. Quais são os encadeamentos dos tipos de tempo durante o inverno? Bom, vamos pensar no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que fica na parte meridional do Brasil, vai ter um encadeamento com incursões de massas polares. O que eu espero durante o inverno? Então eu espero queda da temperatura e um bloqueio atmosférico que faz com que chova muito menos. Então, nesse caso, o encadeamento de tipos de tempo vai trazer o inverno muito mais seco e com temperaturas amenas. Já o verão é tropical e o verão vai ser quente e chuvoso. Tudo bem? Então, galera, para a gente não confundir mais, tempo, condição atmosférica momentânea, clima, sucessão, encadeamento dos tipos de tempo. Beleza? Essa série tem que ser de no mínimo 30 anos para a gente entender qual é a dinâmica desse encadeamento dos tipos de tempo. Certo? Então, se você me ligar e perguntar como é que está o clima aqui, eu digo para você, o clima aqui é tropical, mas hoje o tempo está chuvoso. Tudo bem? Ótimo. Segunda coisa que a gente precisa discutir, e isso aqui tem que ser discutido com profundidade, galera. Elementos do clima, ou elementos climáticos. O que a gente chama de elementos climáticos? Os componentes do clima. Então, o que compõe o clima? O que é mensurável, nós chamamos de elementos climáticos. Não vamos confundir elementos do clima com fatores climáticos. Daqui a pouco eu falo sobre fatores. Vamos falar sobre os elementos climáticos. Bom, são elementos climáticos: a precipitação, a pluviosidade, a temperatura, a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica, os ventos, a nebulosidade. Então nós temos aqui um conjunto de elementos que são mensuráveis e que compõem o clima. Agora, em relação à pluviosidade ou à precipitação, eu posso fazer uma ressalva para vocês. Existem formas de precipitações. Então, uma garoa, granizo, geada ou neve e chuva são formas de precipitação. Em relação à origem das chuvas, nós temos um destaque. Nós temos tipos básicos. Então, nós temos chuvas frontais, chuvas orográficas e chuvas convectivas. Bom, o que são chuvas frontais, galera? Bom, uma chuva frontal forma a partir do encontro de massas
Massas de ar com características diferentes. E o que são massas de ar? Massas de ar são porções da atmosfera que adquirem características regionais. Então, nesse caso, galera, uma chuva frontal, ela se forma pelo encontro de massa fria com uma massa quente. Nesse caso, uma massa polar encontrando uma massa tropical. Aqui nós temos a formação de uma frente fria. Quando você ouvir que uma frente fria se aproxima, espere chuva. Na retaguarda, tudo bem. Na retaguarda dessa frente fria, vem o ar polar, vem o frio. Mas se eu disser para você que uma frente fria se aproxima da sua cidade, espere chuva. Existe a chuva orográfica. O que seria a chuva orográfica? A chuva orográfica, ou chuva de relevo, é aquela situação em que o relevo se constitui uma barreira, retém umidade, gera condensação e chuva. Onde é que nós temos chuvas orográficas com frequência? Nós temos em trechos de serra. Então, é muito comum que em qualquer viagem que você faça a um trecho de serra, você encontre nebulosidade, certo? Que você encontre, né, muito provavelmente chuva, névoa. Essa é a chuva orográfica. Ela se forma com uma interação, uma barreira criada pelo relevo. E por último, nós temos o que nós chamamos de chuvas convectivas. O que são chuvas convectivas? São as chuvas que se formam a partir de movimentos convectivos. Se lembra da física? O que é um movimento convectivo? O movimento convectivo, galera, é a ideia, né, de convergência e ascensão de ar quente. Ótimo, galera. No Brasil, onde nós temos umidade suficiente para que ocorra chuva convectiva? Ou na fachada do litoral, ou na região amazônica. Então, as chuvas convectivas, que são muito comuns na região amazônica, elas se dão a partir do movimento de ascensão, convergência e ascensão do ar quente. Esse ar quente, carregando umidade, vai a uma altitude que se resfria, condensa e gera chuva. Então, se vocês me perguntarem, em relação aos tipos de chuva, em quais regiões do Brasil eu posso, né, relacionar? Brasil meridional, na região centro-sul do Brasil, chuvas frontais. Enfim, né, vou destacar, galera, onde há a atuação da massa polar. E não é no Brasil todo. É na porção meridional do Brasil. É na porção centro-sul do Brasil. Chuva orográfica. Onde é que nós temos chuvas orográficas? Em trechos de serras. E chuvas convectivas, eu vou recortar, vamos pensar na região amazônica, uma região quente e úmida, onde as chuvas se formam a partir de convecção do ar quente. Beleza? Simples. Vamos ver como aparece no vestibular? Aparece assim, galera. Olha só. A convecção na região amazônica, e aqui já fica a dica para vocês, a convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação em termos de intensidade e posição tem um papel importante na determinação do tempo e do clima dessa região. Bom, galera, é uma questão muito atual, né? Uma questão do Enem, é uma questão de 2014, mas quero dizer que climatologia é um tema muito explorado. No enunciado, a dica fica já nas primeiras linhas, né? A convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical. Muito bem, galera. Olha, a nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. Agora, o mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de... Qual característica, galera? Resfriamento da umidade da superfície. Na região amazônica, resfriamento em superfície? Não. Na região amazônica, o clima é equatorial, é quente e úmido. A gente não tem um resfriamento na superfície. Variação da amplitude da temperatura. Gente, na região amazônica, o clima equatorial ele tem uma característica, ele é constantemente quente. A amplitude térmica na região amazônica é muito pequena. Letra C. Dispersão dos ventos contralísios? Não, galera. Os ventos alísios, eles, né, se direcionam dos trópicos para a região equatorial. Os contralísios em latitudes médias. D. Existência de barreiras do relevo. O texto não fala sobre isso. O que o texto deixa claro, galera? A convecção na região amazônica. Convecção pressupõe o quê, galera? Convergência
e ascensão de fluxos de ar. Resposta correta, letra E. Então, lembrando, galera, existem tipos de precipitação em relação à sua origem. Vamos lembrar? Chuvas frontais no Brasil meridional. Onde há a possibilidade da incursão da massa polar. Chuvas orográficas em trechos de serras, né? Em planaltos, em trechos de serras. E chuvas convectivas, onde há a possibilidade de convecção de ar quente com umidade, nesse caso, na região amazônica. Beleza? É assim que aparece no vestibular, galera. Vamos seguir. Fatores climáticos. Então, olha só, galera. Nós já falamos sobre o tempo, diferenciamos tempo de clima, e eu falei sobre os elementos climáticos. Os elementos climáticos são mensuráveis e compõem o clima. Top! Agora, e os fatores climáticos? Galera, para a gente não confundir fatores climáticos com elementos climáticos, os fatores climáticos são condicionantes do espaço. Olha que importante, galera. Os fatores climáticos são condicionantes do espaço. Então, a gente vai começar a analisar o espaço para entender se há alguma condição específica. Essa é a ideia. A latitude é um fator climático importante. Por que a latitude é um fator climático importante? Bom, galera, quanto mais próximo do Equador, mais quente. De onde vem essa lógica? Na zona tropical, ou próximo, né, da linha do Equador, a incidência solar é mais direta. Nesse caso, galera, é a região mais quente do planeta. Então, dependendo, condicionando a sua latitude, nós temos especificamente uma interação com a temperatura. Quanto mais próximo do Equador, mais quente, a incidência solar é mais direta. Quanto mais distante do Equador, galera, mais tangencial é a incidência solar. Nesse caso, mais frio, nas regiões polares. Latitude é um fator climático importante. Altitude. Altitude é um fator climático importante, galera? Sim. Quanto mais alto, mais frio. Você já ouviu essa lógica? De onde vem essa condição, galera? Enfim, a quantidade de moléculas na atmosfera é muito maior no nível do mar do que em altitude. E nesse caso, como há em altitude a menor quantidade de moléculas, os raios solares não conseguem aquecer o ar. Então, quanto mais alto, mais frio. Continentalidade e maritimidade. Enfim, galera, esse fator climático tem a ver com uma localização. O que a gente chama de continentalidade e a maritimidade? Tem a ver com a disponibilidade de umidade no ar. Vamos comparar duas cidades brasileiras? Vamos comparar Santos e Brasília. Qual dessas duas cidades tem maior disponibilidade natural de umidade? Santos ou Brasília? Santos. Logo, galera, Santos sofre mais a ação da maritimidade. E Brasília? Brasília, como está muito distante, galera, do litoral, acaba sofrendo a ação da continentalidade. Tudo bem, galera? Então, maritimidade e continentalidade tem a ver com a sua localização, a sua proximidade ou a sua distância em relação ao nível do mar. Em relação, ao litoral. Em relação ao litoral. A altitude em relação ao nível do mar. A latitude em relação ao Equador. O relevo. O relevo forma, galera. O relevo tem formação, pode gerar a formação de barreira orográfica. E aí a gente faz, né, a menção ao que a gente falou sobre a chuva orográfica. O relevo pode criar uma barreira e pode impedir que as massas de ar atuem nessas regiões. Então, claro, galera, o relevo, ele cria uma barreira e pode condicionar a atuação das massas de ar. Ele influencia também, é um condicionante, é um fator climático. A hidrografia tem a ver, galera, com a densidade. Vamos pensar assim, se há uma densa rede hídrica, como na Amazônia, naturalmente essa região ela é muito mais úmida. A vegetação, galera, também tem a ver com a disponibilidade de umidade. Vamos pensar de novo na Amazônia. Olha só, né? Toda a evapotranspiração da Amazônia deixa o ambiente muito mais úmido, certo? E por último, correntes marítimas. As correntes marítimas, elas podem também, galera, de alguma forma influenciar no clima? Pode ser um condicionante? Sim, galera. Olha só a imagem que eu trouxe. Eu trouxe, enfim, né, um mapa que fala sobre as correntes marítimas. Corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt é essa corrente aqui, galera, que tangencia o litoral do Chile.
é uma corrente que vem da zona polar, é uma corrente fria. Nesse caso, galera, há um fenômeno chamado ressurgência, e essa corrente marítima fria tangencia o litoral do Chile. Ela influencia na formação do deserto do Atacama. O litoral fica muito mais frio e muito mais seco. A quantidade de umidade disponível é muito pequena. Vamos pensar na corrente de Benguela. Mesma coisa, galera. A corrente de Benguela, que é uma corrente fria, ela tangencia o litoral meridional da África. Traz para essa região o deserto do Kalahari, ou o deserto da Namíbia. E a corrente ocidental australiana, tangenciando o território da Austrália, traz o grande deserto australiano. Então, estou relacionando com vocês a interação das correntes marítimas com os tipos climáticos. Beleza? Agora, entre os fatores climáticos, olha quando uma corrente marítima quente tangencia o litoral. Vamos olhar para o litoral brasileiro. Quais correntes marítimas eu tenho aqui? Duas correntes marítimas quentes tangenciando o nosso litoral. Quais são? Primeira, a corrente do Brasil, né, que vai para o Brasil meridional, e a corrente das Guianas, que tangencia a parte, vamos dizer assim, né, tangencia a parte setentrional do Brasil. Nós temos no Nordeste, galera, a chegada de duas correntes marítimas quentes. Quais são as características do litoral nordestino? No litoral, galera, nós temos clima quente e úmido, beleza? Quando eu falei sobre o semiárido, a gente não pode generalizar e dizer que todo o Nordeste tem clima semiárido. O sertão tem clima semiárido, mas o litoral nordestino tem clima tropical úmido. Tudo bem? Bom, enfim, eu vou falar especificamente das massas de ar para dizer para vocês que a atuação ou não, né, a ausência ou a presença de qualquer massa de ar pode condicionar, né, um fator importante. Tá aqui, galera. Massas de ar. As massas de ar são importantes quando atuam ou quando não atuam. Por quê, galera? Por exemplo, quando uma massa polar atua na região, o que acontece com as temperaturas? Naturalmente, uma massa polar traz características de sua origem. As temperaturas caem. Agora, se eu digo para você que uma massa equatorial atua na região, eu posso pensar em outras condições. Eu posso pensar em condições mais quentes e mais úmidas. Então, lembrando, galera, esses são os fatores climáticos. A gente não pode confundir de maneira nenhuma os fatores climáticos com os elementos climáticos. Vamos fazer agora, né, um apanhado? Tempo, condição atmosférica momentânea. É como se você pudesse ir lá fora, tirar uma fotografia e me dizer como é que está a atmosfera. Clima, clima é o encadeamento, é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Elementos climáticos. Os elementos climáticos são componentes. Pluviosidade, né? Precipitação, temperatura, umidade do ar, vento, nebulosidade. Fatores climáticos. Os fatores são condicionantes do espaço. Essa palavra é importante para a gente entender os fatores. E sendo condicionante do espaço, a localização em relação à latitude, em relação à altitude, em relação à maritimidade ou continentalidade, em relação ao relevo, as massas de ar que atuam, a hidrografia, a vegetação e as correntes marítimas, tudo isso vai, de alguma forma, condicionar o clima. Tudo bem? Vamos ver? Bom, aparece assim no vestibular, galera. Pensando no quê? Pensando nos fatores climáticos. Beleza? Olha só, Enem 2017. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa no ar nas regiões Nordeste e Sul? Aqui, galera, eu quero chamar a atenção. Nós estamos, né, a data diz 28 de agosto de 2014. Agosto é um período de inverno. Eu estou enxergando isso nas temperaturas. Olha as temperaturas no Sul. 4, 9, 4 graus, enfim. Baixas temperaturas no Sul. Cuidado, galera. Embora tenha uma informação sobre as temperaturas, o texto está perguntando sobre a umidade relativa do ar. Então, vamos olhar mais para a tabela. Umidade relativa do ar por região no dia 28 de agosto de 2014. Região Norte, de 60% a 70% de umidade. Região Nordeste, de 90% a 100%. Galera, de 90% a 100% tem muita umidade no Nordeste. Está chovendo no Nordeste. No Centro-Oeste,
de 55% a 65%. Pouquíssima umidade, baixa umidade, né? 50. Lembrando que abaixo de 30 já é uma condição crítica. A umidade está baixa, certo? É uma característica do inverno nessa região central do Brasil. O inverno traz baixas umidades, beleza? O ar fica naturalmente mais seco. Sudeste, de 65 a 75, e na região sul, de 90 a 70. Olhando essas informações, quais são as duas regiões do Brasil que têm maiores umidades? A região Nordeste e a região Sul. Tudo bem? Ótimo. Vamos para o enunciado. O que seria, galera? Que fator climático estaria associado à elevação da umidade nessa região? É a altitude do terreno? Galera, não foi isso que o enunciado disse. O enunciado não faz menção sobre a altitude do terreno. Traz informações, traz elementos climáticos, mas não fala sobre a altitude. É a vegetação que afeta a incidência solar? O texto não traz uma relação da disposição, da disponibilidade de vegetação. Agora, o que altera o tempo, que pode trazer mais umidade, seria as massas de ar. Por que seriam as massas de ar, galera? Porque as massas de ar podem trazer, nesse caso, a formação de chuvas, disponibilizando maior umidade naquela região. Então, nesse caso, galera, deixa eu voltar. Nesse caso, eu posso dizer para você que tem regiões do Brasil que passam por estiagem, né? Seria a região centro-oeste. Enfim, as massas de ar atuantes, nesse caso, secas. E, por outro lado, no Nordeste e na região Sul, nós temos a presença de chuva, por isso, uma maior umidade relativa do ar. Beleza? Então, essa questão trata do quê? Fatores climáticos. Ele elencou aqui a altitude, não era a altitude o fator decisivo, não era a vegetação o fator decisivo, não são as correntes marítimas, certo? Nesse caso, não são as correntes marítimas, porque no Nordeste nós temos a corrente marítima do Brasil, a corrente brasileira, é uma corrente marítima quente e úmida, mas lá no sul ela não chega com toda essa temperatura. Então não são as correntes marítimas e não tem a ver com a continentalidade ou a maritimidade, porque na localização, né, ele só disse de modo geral o Nordeste e de modo geral a região Sul. Resposta correta, massas de ar. A atuação de massas gerando condições do tempo específicas, trazendo chuva e aumentando a umidade relativa do ar. Beleza? Vamos seguir. Ótimo, galera. A gente precisa focar em mais duas coisas. Eu vou falar sobre as massas de ar e vou falar sobre os tipos climáticos no Brasil. Vamos voltar, galera? Então, nós falamos sobre tempo, nós falamos sobre clima, nós falamos sobre elementos climáticos e nós falamos sobre fatores climáticos. Beleza? Pode anotar os conceitos, galera. Conceito é importantíssimo. Os vestibulares cobram conceitos. Beleza? Então, analisando especificamente esse fator climático, massas de ar, eu vou olhar para o território brasileiro e vou elencar quais são as massas de ar que atuam no território brasileiro. 5 massas de ar, galera. 5 massas. Quais são essas massas? São massas equatoriais, massas tropicais e no sul do Brasil existe a possibilidade da atuação de uma massa polar. Olhando para essa tabela, galera, o que eu tenho que deixar claro para vocês? Que as massas equatoriais são as massas de ar que se formam próximas às linhas do Equador. Se uma massa de ar se forma próxima à linha do Equador, quais características eu tenho? Bom, se formou perto do Equador, deve ser uma massa de ar quente, ótimo. E nesse caso, galera, se a massa de ar ela é atlântica, essa massa aqui, massa equatorial atlântica, é uma massa que se formou perto do Equador, é uma massa equatorial, e é uma massa atlântica, significa que ela se formou onde? Na fachada do Oceano Atlântico. Então ela é quente e úmida, característica dessa massa de ar. Massa quente e úmida. Massa equatorial continental. É uma massa de ar equatorial, ela é quente. É uma massa de ar continental? Seria seca. Mas por que essa massa equatorial continental é úmida? Porque ela se forma no contexto de toda a umidade da Amazônia. Então, nesse caso, as massas equatoriais, tanto a massa equatorial atlântica quanto a massa equatorial continental, são massas de ar quentes e úmidas. Depois, massas tropicais. As massas tropicais são quentes ou são frias? É claro que são quentes, são tropicais. Massas tropicais, nós temos duas.
A que se forma na fachada do oceano, né? Massa tropical atlântica, característica, quente e úmida. Massa tropical continental, aí tem uma ressalva. Ela é tropical, ótimo, ela é quente, mas ela é continental. Nesse caso, ela é seca. Então, massa tropical atlântica, quente e úmida. Massa tropical continental, quente e seca. E por último, galera, mais atuando durante o inverno, durante o outono e inverno, do que em qualquer outro momento do ano, nós temos a massa polar. Então, a massa polar, ela se forma próximo do círculo polar, é uma massa fria e úmida. Fria porque é polar e úmida porque se forma no Oceano Atlântico. Ou seja, galera, nós temos 5 massas de ar atuando no Brasil. Eu posso dizer assim, durante o verão, esqueçam a atuação da massa polar. Durante o verão, a massa polar não atua. É por isso que o Brasil tem verões quentes e chuvosos. E durante o verão, galera, a umidade da Amazônia acaba sendo atraída por uma célula de baixa pressão, formando o que nós chamamos de rios voadores, trazendo chuva aqui para a região sudeste. Nós chamamos tecnicamente isso de zona de convergência do Atlântico Sul. Lembrando, galera, durante o verão, o que a gente espera? No Brasil, o predomínio do tempo quente e chuvoso. Durante o inverno, durante o inverno, nós temos um deslocamento do equador térmico, né? Não é assim? O solstício de verão no hemisfério norte pressupõe que houve um deslocamento do equador térmico para o hemisfério norte. E aí, galera, há um deslocamento da massa polar que sai lá da Patagônia e se aproxima mais do território brasileiro. Então, a gente diz que durante o inverno, as incursões das massas polares são mais frequentes e intensas. Resumindo, 5 massas atuam no Brasil. Durante o verão, 4 massas de ar. Durante o inverno, a possibilidade da atuação da massa polar atlântica. Gente, o Brasil é um país predominantemente tropical, né? Só essa parte aqui mais meridional do Brasil que é extratropical, que está, né, ao sul do Trópico de Capricórnio. Então eu posso dizer assim, galera, nessa área extratropical, a atuação da massa polar é mais intensa e frequente, certo? Especificamente isso, galera, serve para a gente entender que as massas de ar são porções da atmosfera com características regionais de sua origem. Quando uma massa polar atua, as temperaturas caem. Então eu posso dizer para vocês, galera, que no Brasil só existe uma possibilidade de queda de temperatura. Quando a temperatura se aproxima lá 15, 12, 13, 10 graus, eu tenho a atuação da massa polar. Beleza? Importante que você saiba. Bom, não precisa decorar isso. Precisa entender. Então, as massas que se formam perto do Equador são massas equatoriais. As massas que se formam perto dos trópicos são massas tropicais. E a massa polar se forma lá perto do círculo polar. Se naturalmente essa massa se formou no Oceano Atlântico, são massas úmidas. Se ela se forma no continente, na teoria, valeria a continentalidade, seria seca. A exceção é a massa equatorial continental, que se forma com toda a umidade disponível na Amazônia. Beleza? Ótimo. Vamos lá, galera. E por último, tipos de clima no Brasil. Gente, não precisa decorar, não é decorar, mas precisa ter familiaridade, tem que olhar bastante para mapa, beleza? Mas a geografia hoje é uma geografia analítica, não há mais possibilidade de decorar temas, tem que analisar. E tem que ter familiaridade com o mapa, beleza? Então eu trouxe aqui um mapa com a distribuição espacial dos tipos climáticos no Brasil. Quais são esses tipos climáticos? Nessa região amazônica nós temos o clima equatorial. E o clima equatorial, galera, a gente pressupõe que ele seja quente e úmido. Muito bem. Na região central do Brasil, nós temos o clima tropical. Às vezes vem descrito como clima tropical típico, como tropical continental, mas é o clima tropical, beleza? Semi-úmido, não semiárido. Tropical semi-úmido. É o clima do Brasil central. Pode olhar para o mapa e ter familiaridade com essa condição. O clima tropical semiárido, eu já falei sobre ele, é o clima lá do sertão nordestino. Tudo bem? Semiárido, não é deserto, é semiárido, beleza? E clima tropical litorâneo, ou clima tropical úmido, é o clima lá da fachada
do Oceano Atlântico, é onde nós temos a Mata Atlântica. Basicamente a zona da Mata Atlântica, né? Que acaba se beneficiando de toda a umidade vinda do oceano. Bom, esses são os tipos climáticos controlados por massas de ar equatoriais e tropicais. Agora, veja aqui, galera, o que é subtropical, ou seja, o que está fora da zona tropical. Nesse caso, nós temos um tipo climático específico, que é o clima subtropical, é o clima do sul do Brasil, e na região sudeste, em áreas com planaltos e serras, nós temos uma variação do clima tropical, nós temos o clima tropical de altitude. Então a gente divide assim, galera, climas controlados por massas equatoriais e tropicais, né? Clima equatorial, clima tropical, tropical semiárido e tropical litorâneo. Climas controlados por massas polares e tropicais, clima tropical de altitude e clima subtropical. Lembrando que o clima tropical de altitude pressupõe um fator climático, a altitude. Quanto mais alto, mais frio. Beleza? Ótimo. Agora, como a gente analisa tudo isso? A gente analisa tudo isso, galera, a partir de climogramas. É fundamental que a gente consiga fazer uma boa leitura desses climogramas. E o que é climograma? Climograma é o gráfico que permite a compreensão do perfil da temperatura e da pluviosidade ou da precipitação ao longo do ano. Olha só, galera, que importante. A leitura de um climograma é assim. Eu tenho os meses do ano, então são os 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, os meses do ano, e duas colunas aqui. Na coluna aqui da direita, nesse caso, nós temos a quantidade de precipitação em milímetros. Então, as colunas nos trazem a precipitação em milímetros. Nesse caso, galera, no mês de janeiro, no clima equatorial, a chuva foi de 300 milímetros, chuva acumulada para o mês de janeiro. O mês que mais choveu, galera, a precipitação acumulada, por exemplo, do mês de maio, foi acima de 360 milímetros. Vocês entenderam? Quando eu analiso um climograma, eu tenho a chuva acumulada mensal nessa coluna. Agora, na outra coluna, eu tenho basicamente a temperatura. Eu estou dizendo a temperatura média mensal. Então, galera, a linha vai trazer a nossa temperatura média mensal. Certo? O que é o eixo do clima equatorial? O clima equatorial, ele é quente o ano todo, a amplitude térmica é muito pequena, variou de 24 a 26. Ou seja, com 2 graus de variação de temperatura, eu tenho uma pequena amplitude térmica. Então, como que a gente faz a leitura do clima equatorial? O clima equatorial tem temperaturas elevadas, constantemente elevadas, pequena amplitude térmica anual e ausência de período seco. O clima equatorial tem ausência de período seco, galera. Não há um momento do ano onde há um período seco. Clima equatorial, quente e úmido. Vamos para cá, galera? E o clima subtropical? O que o clima subtropical nos chama a atenção? Em relação à precipitação, à pluviosidade, ela é regular também, galera. O clima subtropical tem ausência de período seco também. Agora, o clima subtropical tem uma enorme amplitude térmica. Essa amplitude térmica está variando de 25 para 12. É muito grande. Vocês estão vendo aqui a incursão da massa polar? Eu estou vendo, galera, a massa polar derrubando as temperaturas durante o inverno. Beleza? Então, quando a gente olhar climogramas com chuvas o ano todo, ou seja, com ausência de período seco, no Brasil existem 2 possibilidades. Ou é o clima equatorial, ou é o clima subtropical. O que vai diferenciar esses tipos climáticos? A amplitude térmica. O clima subtropical, durante o inverno, tem incursão da massa polar, o que derruba a temperatura média mensal. Beleza? O clima tropical semiárido, galera, ele é difícil? Não, né? No clima tropical semiárido, o que me chama a atenção é o volume de precipitação acumulado anual muito pequeno. Olha como choveu pouco ao longo do ano no clima tropical semiárido. Então, volume de precipitação anual baixo e amplitude térmica pequena, faz calor o tempo inteiro. Ótimo, galera. Então, a gente está diferenciando o clima equatorial do clima subtropical.
amplitude térmica aqui. Clima tropical semiárido, eu olho a precipitação, está muito claro do ponto de vista da precipitação. Clima tropical atlântico, nesse caso, galera, seria o clima tropical da fachada do Oceano Atlântico, que tem o que, galera? Chuvas durante o inverno, pequena amplitude térmica, chuvas durante o inverno, nos meses de maio, junho, julho, nós temos chuva. Eu estou pegando aqui, por exemplo, um climograma de Maceió, para você entender que ele está lá na fachada do Oceano Atlântico. Depois, galera, clima tropical e clima tropical de altitude. As características em relação à pluviosidade são as mesmas. O clima tropical, ele tem uma variação de umidade ao longo do ano. Ele tem chuva durante o verão e um período seco durante o inverno. Então, essa é uma característica do clima tropical. Chuva no verão e seca no inverno. E o clima tropical de altitude carrega a mesma característica em relação à precipitação. Chuva durante os meses de verão e um período seco durante o inverno. Qual vai ser a diferença, galera? A diferença vai estar no perfil térmico. O clima tropical de altitude tem menores temperaturas. Então, nesse caso, as temperaturas são menores, são mais baixas, excepcionalmente durante o inverno. E, claro, dá para destacar a atuação da massa polar. Muito bem. Será que a gente consegue fazer esse exemplo? Olha só. Climograma 1. Ausência de período seco. Pequena amplitude térmica. Clima equatorial. Climograma 6. Ausência de período seco, embora tenha chovido pouco, mas tem uma ausência de período seco. E grande amplitude térmica. Essa grande amplitude térmica está associada ao quê, galera? Atuação da massa polar. Clima subtropical. Clima tropical semiárido. Pequeno volume de precipitação anual, pequena amplitude térmica. Tropical semiárido. Chuvas durante o inverno, pequena amplitude térmica. Clima tropical, nesse caso, clima tropical litorâneo ou clima tropical atlântico. E aquelas duas variações. Clima tropical por um período seco e um período chuvoso. Galera, todo o climograma que trouxer variação de umidade, chuva no verão, inverno seco, é de clima tropical. Nesse caso, galera, os dois são climogramas de clima tropical. Qual vai ser a diferença? A diferença é que o clima tropical de altitude tem temperaturas médias mais baixas. Então, 3 tropical de altitude e 4 3 tropical de altitude e 2 clima tropical típico ou tropical continental ou tropical semi-úmido. Beleza. Agora, como que aparece no vestibular? Assim, galera. Uma questão da Unicamp diz assim: o climograma acima refere-se a uma região. Você consegue enxergar a variação de umidade ao longo do ano? Sim. Durante o verão, dezembro, janeiro, fevereiro, período chuvoso. Período seco durante o inverno. Qual é esse tipo climático? Bom, já sei que é tropical. Agora, é tropical de altitude ou tropical típico, tropical continental? Se, galera, a amplitude térmica for muito, muito pequena, a gente sabe que é o do clima tropical típico. Vamos ver quais são as opções? Tá aqui, galera. Esse é o climograma do clima subtropical? Não. Não por quê, galera? O clima subtropical traz ausência de período seco. Chuvas concentradas no verão e inverno seco é uma característica do clima tropical. Clima polar? É claro que não é, galera. Temperaturas médias em torno de 20 graus, é claro que não é o clima polar. Onde a gente viu isso? Aqui, galera. Temperatura entre 20 e 30 graus, é claro que não é o clima polar. Depois disso, clima tropical, onde as altas temperaturas estão bem distribuídas ao longo de todo o ano e as precipitações estão concentradas no verão. Essa é a nossa resposta correta, galera. Então, lembrando, a leitura de climograma é uma competência que você, vestibulando, tem que ter. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês a fazer uma leitura do clima do Brasil, dos fatores climáticos, dos elementos climáticos e diferenciando tempo e clima. Então, eu falei sobre fundamentos, sobre massas de ar e falei sobre o clima no Brasil, analisando excepcionalmente climogramas. Valeu, muito obrigado, galera. Ok, cheguei no final, satisfeito. A Carolina fez uma pergunta para mim. Carol, está escrito assim, né?
O clima é a frequência de um tipo de tempo em determinado ambiente? Eu diria, Carol, que os tipos de tempo eles se encadeiam. Por exemplo, durante o verão, a gente pode esperar o tempo mais quente e chuvoso durante todo o verão. Mas durante o inverno, a temperatura, pelo menos na porção meridional do Brasil, a temperatura cai por atuação da massa polar e a umidade do ar também cai muito. Então, por exemplo, eu posso dizer que Ribeirão Preto é uma cidade quente o ano todo? Não. Durante o verão, nós temos, sim, temperaturas elevadas e umidade relativa do ar alta, chove muito. Mas durante o inverno, galera, o encadeamento dos tipos de tempo, o encaixe, a sucessão traz temperaturas mais amenas e menor umidade do ar. Então, o que eu posso entender como clima? Clima, galera, se o tempo, por exemplo, é uma fotografia da atmosfera, o clima seria um longa-metragem e eu teria ali um encadeamento. Em algum momento do ano, é mais quente e mais chuvoso. Em outro momento do ano, é mais ameno e mais seco. Então, a gente diz que clima é a sucessão habitual, é o encadeamento. Você chamou de frequência? Dá para analisar dessa forma, né? É o que nós temos como padrão de frequência. Beleza? É isso, Carol. Você entendeu o conceito. Mais perguntas, galera? O Rafael está perguntando. Alta temperatura pode significar baixa umidade do ar? Não. Não. A gente tem que analisar, por exemplo, Rafael, as massas de ar que atuam. Porque na Amazônia, nós temos altas temperaturas e alta umidade relativa do ar. Então, nós temos que analisar outros fatores. Só a temperatura não explica a umidade relativa do ar. A atuação de massas de ar, a densidade hídrica, a vegetação. Então, outros elementos nos ajudam a entender a umidade relativa do ar. Beleza? Outras perguntas, galera? A Milena, do terceiro ano, diz: qual a segunda corrente do Brasil? Ah, vou voltar lá. Obrigado, Milena. Então, ó, duas correntes marítimas tangenciam o litoral brasileiro. Quais são essas duas correntes, galera? Uma é a corrente brasileira. A corrente brasileira é aquela corrente marítima que tangencia o litoral meridional. Deixa eu voltar lá. Pronto. Legal. Ó, corrente brasileira. De onde vem essa corrente brasileira? Vem aqui do Golfo, da região equatorial da África. Logo, galera, a região equatorial é quente. Então, eu tenho duas correntes tangenciando. A corrente do Brasil, que vem para o litoral meridional, para a parte sul, e a corrente das Guianas. A corrente das Guianas tangencia a porção mais setentrional do Brasil. Obrigado, Milena. Boa pergunta. Mais perguntas? O Carlos pergunta: as massas de ar seriam as nuvens? Não exatamente, Carlos. O que são massas de ar? Vamos olhar de novo? Obrigado. Boa pergunta, Carlos. Ó, as massas de ar são porções da atmosfera, então é muito além das nuvens, né? As massas de ar são porções da atmosfera com características regionais de sua origem. Então, nesse caso, imagina só, galera, toda essa região da Patagônia Argentina, né, do Cone Sul da América do Sul, toda essa região que tem um clima mais frio, vai ter uma interação com a atmosfera. Essa massa de ar é uma porção enorme da atmosfera com características regionais de sua origem. Certo? As nuvens, enfim, as nuvens acabam se formando nas massas de ar, ou na interação das massas de ar. Mas a massa de ar é muito além do que o recorte das nuvens. Obrigado, Carlos. Mais pergunta? Rafaela, qual é o clima de São Paulo? São Paulo, a cidade de São Paulo, galera, está inserida no clima tropical de altitude. A altitude de São Paulo, a altitude média de São Paulo, é de mais de 800 metros acima do nível do mar. Quando a gente percebe isso? Quando a gente vai à praia, que a gente desce a serra, aí a gente percebe que São Paulo fica num planalto, né? Ou seja, galera, o clima de São Paulo, do sul de Minas, né? Nós temos aqui o clima da cidade de São Paulo, clima tropical de altitude. E o estado de São Paulo tem essa transição, né? Parte do estado de São Paulo tem clima tropical de altitude e a parte oeste do estado de São Paulo tem o clima tropical típico, aí é mais quente, mais seco. Boa pergunta, obrigado. Mais alguma pergunta, galera? O Gabriel diz:
Ah, como que surge a chuva de granizo? Ótima pergunta. Olha só, o ar quente tende a acender. Se o ar quente acende, galera, ele acende com umidade. Ele vai chegar a uma temperatura em altitude que vai gerar o processo de condensação. Agora, se essa altitude for significativa, pode ser que esse processo de condensação ocorra numa região muito fria, e aí há o congelamento do núcleo de condensação. Então, galera, chuva de granizo acontece em dias muito quentes. Por quê? Porque nós temos a ascensão do ar quente e úmido a uma altitude capaz de congelar, e aí nós temos uma chuva de granizo. Boa pergunta. Quem mais, galera? A Heloísa pergunta, qual a diferença entre os tipos de chuva? Os tipos de chuva são diferentes em relação à sua origem. Muito bem. Obrigado, Elo. Vamos voltar lá. Ó, nós temos chuvas que se originam. Vou chegar. Pronto, ó. Nós temos chuvas que se originam por encontro de massas de ar. Isso acontece mais na porção meridional do Brasil, onde há uma interação entre o ar polar e o ar tropical. Nós temos chuvas que se formam, galera, pelo deslocamento da massa de ar e uma barreira orográfica. Isso ocorre nas serras, e onde é muito quente e muito úmido, nós temos a possibilidade da chuva convectiva. Então, quero dizer que as chuvas, elas se diferenciam em relação ao seu processo de origem. Pode ser pelo encontro de massas de ar, pode ser por barreiras orográficas, ou pode ser por movimentos convectivos. Por exemplo, galera, o interior do estado de São Paulo não tem umidade suficiente para gerar chuva convectiva. A continentalidade no interior do estado de São Paulo faz com que a umidade do ar seja baixa. O litoral de São Paulo, né, a região da Serra do Mar, tem possibilidade de chuva orográfica. E aí tem uma brincadeira, né? A gente costuma dizer que Ubatuba é Uba-chuva. A Serra do Mar, galera, está muito próxima ao litoral em Ubatuba. Então nós temos chuvas orográficas na Serra. Se você for para Ubatuba, se preparem, algum dia vai chover. No centro-sul do Brasil, né, nós temos a interação entre massas de ar. Então, eu diria que no estado de São Paulo, de modo geral, chove quando? Quando há a formação de frentes frias. Beleza? Ótima pergunta. Quanto mais perto do ar, mais úmido? Essa é uma lógica vinculada à maritimidade. Se a gente comparar, galera, quer ver? Vou mostrar um mapa aqui interessante. Quanto mais perto do ar, mais úmido. Ah, essa aqui, galera, é uma imagem que exemplifica a formação de uma frente fria. Olha só, ar polar no sul, ar tropical, a formação da interação que gera a frente fria. Agora, quanto mais perto do litoral, mais úmido? Sim, galera, toda a umidade vinda do litoral, que é tangenciado por duas correntes marítimas quentes, geram muito mais umidade. Por exemplo, a Mata Atlântica, ela existe na fachada do litoral, usufruindo especificamente de toda essa umidade. Beleza? Ótima pergunta. Ah, em Ribeirão Preto, o clima é tropical? A gente diz que Ribeirão Preto, galera, está numa transição. Então, Ribeirão Preto está numa transição entre planaltos, né, o interior do estado de São Paulo acaba sendo um planalto também, né, nós temos o Planalto Ocidental. Ribeirão Preto está numa região, né, que a gente vai chamar de transição de planaltos. Há quem diga que nós estamos numa depressão. É uma região de planaltos. Depressões são áreas encaixadas entre planaltos. Então a gente pode dizer, galera, que pela proximidade, Ribeirão Preto tem aí uma transição. O sul de Minas, que é tão pertinho, tem, por exemplo, o clima tropical de altitude. E o interior mais distante de Ribeirão Preto tem um clima tropical típico. Então a gente diz aqui que a gente tem uma transição do clima tropical de altitude para o clima tropical típico. O que eu posso dizer para você é que o climograma ele vai apresentar um período seco durante o inverno, chove muito menos durante o inverno, e um período chuvoso durante o verão. Dezembro, janeiro, fevereiro é o período mais quente e chuvoso para a gente. Boa pergunta.